Programa APASM na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame, Materiais de Construção. Olá, amigos da TV Santa Maria. Sejam muito bem-vindos ao APASM na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. E como vocês já sabem, Walter Beltrame, esse é o nome em Materiais de Construção. Quer saber mais sobre a APASM? Acesse o site www.apasmrs.org ou as redes sociais, através do endereço @apasmoficial. Então hoje nós trouxemos um engenheiro eletricista que está fazendo seu trabalho sobre eficiência energética. No momento ele está fazendo doutoramento na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele vai conversar com a gente sobre o que é essa eficiência energética, o que ela vai trazer de benefícios para o nosso país ou para o mundo global em termos de ganho. Então hoje nós estamos contando com a presença de Evandro Goltz. Muito obrigado pela sua presença, Evandro Goltz. Agradeço eu também. O Evandro é servidor da UFSM, engenheiro eletricista e atualmente está fazendo doutorado na URGS em eficiência energética. Então, Evandro, o que é eficiência energética? A eficiência energética basicamente é um conceito, né? Do ponto de vista de que a gente tenha processos que a humanidade utiliza para a obtenção de N coisas para o nosso estilo de vida atual moderno, né? E associado a um gasto de energia, né? Produz alguma coisa, gasta-se alguma energia. De modo geral, existem limitações energéticas, todas as fontes, né, possuem limitações energéticas quanto à sua aplicabilidade, utilização, de modo geral. Se produz, então, uma certa quantidade de um produto qualquer, né? E se pensa que tem que se utilizar adequadamente a energia para a obtenção daquele produto. Por exemplo, não adianta a gente pensar que os veículos, apenas os veículos, por exemplo, né, consumam todo o petróleo que o planeta tem em um pequeno período de tempo, né? Esse é outro aspecto, o tempo, né, a linha do tempo. Então, mas de modo geral, a eficiência energética está associada a, por exemplo, uma lâmpada, né, que produz uma determinada quantidade de energia luminosa, mas gasta menos energia para aquela. Então, deixa eu entender, vamos deixar claro para nossos telespectadores aqui, qual a aplicabilidade da eficiência energética? É só em motores, ou existe outra aplicabilidade? A gente pode pensar hoje num carro elétrico, num avião, numa outra aplicação? Sim, os veículos elétricos já não fazem ainda parte da nossa realidade aqui em Santa Maria e Brasil, de modo geral a gente vê muito pouco, né? Quando vê alguma coisa. Mas globalmente é uma tendência, né, bastante crescente, isso dá para afirmar. E sim, a aviação elétrica é um nicho que está em pleno desenvolvimento, né? E cada vez maior do ponto de vista dos projetos, né? Então, por exemplo, existem hoje exemplos de protótipos que foram desenvolvidos pela indústria, né? Não no Brasil, mas na ordem já de 2 megawatts por motor, né, elétrico em avião, tá? Isso é para agora 2018 até 2020 para estar voando, um consórcio de empresas europeias, tá? Isso é uma informação que eu tenho recente que eu pesquisei, tá? Então é uma coisa que tende, num futuro próximo, né, substituir então os motores a combustão, né? E nesse sentido, já que tu falou, é muito interessante, nós temos um setor que trabalha com transporte de grãos. Essa nossa região aqui, ela trabalha com transporte de grãos, ela tem muito deslocamento e
o que poderia se pensar a longo prazo, claro, né, em esse transporte utilizar um processo em algum meio elétrico para se transportar todo esse tipo de grão, ou um trem, ou o próprio caminhão movido a energia elétrica? Certamente. Tem um estudo recente do ano passado, 2017, tá, que inclui 130 países, do ponto de vista de uma transição da matriz energética global, né? Então, 130 países é quase a totalidade dos países. Eu não lembro total quantos são, tá? Mas, o que acontece? São dados entre 2012, então já do passado, né, onde projeta-se um futuro que em 2050 toda a matriz energética, ou seja, toda a energia utilizada pela humanidade é renovável. Isso, então, exclui as fontes fósseis já. E o que acontece de um ponto de vista de valores, né? Em torno de 11 a unidade megawatt, gigawatt, eu acho que 11 gigawatts eram consumidos, né, do ponto de vista energético bruto, né, pela humanidade, 130 países, no caso, em 2012. E chega-se em 2050 com 12, mas com um crescimento vertiginoso na utilização da energia. Onde é que entra isso? A eficiência energética, ou seja, os processos, né, transporte de grãos, de pessoas, iluminação, computação, televisão, tudo que a gente, né, consome energia, melhora a eficiência, então gasta-se menos energia para produzir a mesma coisa. Porém, em 2050 a demanda cresce, né? Mas a redução da quantidade de energia utilizada pelos processos ou pelos objetos, né, de tecnologia é menor. Então permite que se cresça a demanda de utilização ou de produção de bens, de modo geral, né, mas com um crescimento energético muito pequeno, né, em torno de 10% de 2012 para 2050. Tá? Então é um futuro relativamente próximo para uma transição tão grande. Né? Exatamente. O que eu fiquei curioso, e a gente pode conversar um pouco, 2050 é muito próximo. Exato. E será que não vai ocorrer um problema de um colapso? Porque imagina toda a cadeia produtiva que está envolvida o combustível fóssil e o álcool também, né? Mas imagina o álcool é renovável. Né? O álcool ainda é renovável, mas o combustível fóssil, vamos trabalhar que é algo que... Carvão mineral, petróleo. Imagina toda a cadeia produtiva dessa. Se tiver uma virada, vai ser uma mudança, um paradigma novo. E isso pode afetar as relações comerciais e os custos da mercadoria também. Pode inserir. Então eu gostaria de ouvir essa tua opinião sobre isso. Se a humanidade não tomar alguma medida do ponto de vista de restringir, né, questões de poluição, a grosso modo o principal aspecto é as energias não renováveis, né, como o próprio nome diz, na verdade não é que não sejam renováveis, mas o ciclo de renovação delas é muito longo. Então o petróleo é de milhões de anos, né? Do ponto de vista desde que o carbono da matéria viva, né, se depositou ali até se transformar efetivamente em petróleo e alguém utilizar isso como petróleo para combustão ou N coisas, tá? Então, considerando então esse ciclo muito longo, a gente chama de não renovável, né? O carvão mineral entra aí também. Então, a tua pergunta, desculpa, em relação ao custo, a questão industrial. Tá. Então, assim, se a gente não fizer nada, né, tem a questão do aquecimento global, ainda tem muita discussão em relação a isso, né, de modo geral, mas é uma tendência que é mensurável, né, está sendo medida e monitorada hoje, tá? Boa parte da influência dela, do aquecimento global, né, dizem os cientistas, que seja pela humanidade. Né? Mas pode haver uma redução de custos na energia elétrica? Sim. Isso é muito interessante a gente saber. Tudo melhora, tá? Morrem menos pessoas porque o ar está menos poluído. O planeta aquece menos, né? O que torna, digamos, o ambiente natural sofra menos alterações, né? Por exemplo, degelo de calotas polares, né? A gente sabe que é uma coisa muito sensível com relação à temperatura global média. A própria qualidade de vida, então, já falando em custo, então, que ele pode ser alterado o custo, mas a gente pensar aqui em Santa Maria, nós temos uma realidade um pouco diferente, mas nas grandes cidades nós podemos pensar que vai ter um impacto positivo,
por causa da emissão de poluentes. Sim, os motores a combustão, eles têm uma emissão muito alta e é muito prejudicial, principalmente o combustível, o óleo diesel, né? É muito agressivo. Sim, o enxofre que isso, tem. O enxofre. Então tu pode dizer que um carro ou um transporte movido a eletricidade pode ajudar diretamente essas cidades com o problema de poluição. Sim, sim, plenamente. Existem outras questões, né? Da onde vem a energia elétrica que aqueles automóveis ou qualquer outra coisa está usando, né? Por exemplo, termoelétricas utiliza combustível fóssil, carvão mineral, né? Qualquer coisa que queime de modo geral naquele processo específico, né? Então, também não é renovável, tu entende? Aí a cadeia não é renovável, porque a energia elétrica está vindo de uma termoelétrica, certo? A gás, por exemplo, também, né? Porém, existe a tendência que as termoelétricas sumam e toda a matriz energética se torne renovável, fotovoltaica, né? Através das ondas, correntes marítimas, eólica, ou seja, que toda essa cadeia de geração de energia seja renovável. Então, de fato, todo e qualquer combustível fóssil, por exemplo, né, como o gás natural em termoelétricas, esse nicho tende a sumir, né? Mas tem que ter alguém para substituir ele, né? Essa demanda energética que a termoelétrica demanda hoje. Primeira coisa. Aí sim, se a gente tem então um consumidor elétrico, um automóvel elétrico, e do outro lado geradores eólicos, né? A gente não tem emissão de absolutamente nada. Tem do ponto de vista da produção dos equipamentos, né? Do automóvel e do aerogerador. Sim, ali sempre tem alguma coisa, né? Por exemplo, plástico. Plástico, de modo geral, hoje a matéria-prima plástica é basicamente petróleo. Existe plástico de carbono renovável, por exemplo, o plástico de etanol. Existe. Mas, né, ainda... E a questão, já que nós estamos nesse assunto, né, é a questão da energia eólica. Certo. A gente percebe em deslocamentos no Rio Grande do Sul que já tem uma propensão a ser utilizada. Tá? Ela é eficaz, ela tem uma produção suficiente, porque a gente pensa que se tiver uma demanda muito grande de eletricidade, a gente não vai poder contar somente, creio eu, esse é uma que eu ia te perguntar, somente com a energia das produtoras e através do deslocamento também da água. Eu não sei se isso é suficiente. Qual é a tua opinião? O que tu sabe sobre isso? Não é a minha área de especialidade, tá? Mas alguma coisa eu conheço, tá? Então, a gente pode pensar no seguinte cenário. As energias renováveis, de modo geral, a matriz energética renovável, ela não é uma só. Ela não pode ser só eólica, só fotovoltaica, tá? De modo geral, existe uma diversidade, né, de métodos de produção, de geração de energia, né, renovável, por assim dizer, que formam então aquela cadeia, né? Como existe hoje as hidrelétricas e as termoelétricas, né? As hidrelétricas tendem a continuar existindo, as termoelétricas tendem a sumir, aí onde podem ser substituídas pela eólica e a fotovoltaica juntas. Sim. Tá. Então é interessante a gente pensar, porque hoje, quando tu fala em energia, a gente pensa em hidrelétrica. A venda hidrelétrica. Sim, no Brasil principalmente. No Brasil principalmente. Mas por causa até da característica do país, que ele possui esse potencial, né? Exato. Tem esse potencial de trabalhar esse tipo de energia. Mas nós também temos a fotovoltaica, como tu está falando, e a eólica. Mas em termos assim de área, elas são tão eficientes? A gente vai ter um investimento muito grande para ter um retorno X. Como é a eficiência em relação à fotovoltaica e à eólica? Assim, ó, a fotovoltaica, do ponto de vista bruto, o rendimento no painel fotovoltaico hoje, né, o que existe comercial, não é grandes coisas, não é muito bom. Tá? Tu podia falar o que é o fotovoltaico? Tá. Fotovoltaico, basicamente, é um processo de conversão, né, de a energia do sol, luz e calor, né, em energia elétrica. Basicamente, a gente enxerga painéis fotovoltaicos, é o que a gente enxerga, basicamente, né? Onde esses painéis possuem células de silício, de modo geral, vai ter N formas, amorfo, cristalino, né? A partir da qual, então, tem um processo de produção, né? Dessa célula fotovoltaica. No painel são várias células conectadas, né? Especificamente, formando um sistema, que é o painel, e aí N painéis, por exemplo, em cima de um telhado, formam aquele sistema num local, né, de conversão de energia fotovoltaica. Muito interessante, Evandro. Agora a gente vai fazer um breve intervalo e nós continuamos aqui com o engenheiro eletricista Evandro Goltz
no Apasme na TV. Voltamos logo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta com a Apasme na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. E então, dando prosseguimento ao nosso programa, estamos conversando com o Evandro Goltz, engenheiro eletricista, que está em processo de doutoramento junto à URGS. Então, Evandro, hoje nós estamos falando da eficiência energética, já conversamos sobre a cadeia produtiva, mas eu gostaria de trazer para a nossa localidade, que é a nossa regionalidade. Nós temos diversos produtores rurais, diretamente influenciam aqui na cidade e nos municípios da região. E o que a gente pode pensar para o futuro em termos de utilização da energia elétrica dentro do campo, para a produção? O cenário é o mesmo, né? Seguindo esse estudo que eu citei, dos 130 países. Então, por exemplo, em 2050 a gente pode prever, esse próprio estudo já cita isso em todos os ramos de atividade humana, tá? Então, se enquadra do mesmo ponto de vista, no mesmo período, no mesmo tempo, né? Então, para 2050, toda a produção agrícola eletrificada, tá? Através de energias renováveis, tá? Não, ou seja, o petróleo cai fora, né? Nuclear cai fora, é uma coisa que eu esqueci de citar, né? Então, sai a nuclear, sai o petróleo totalmente, carvão mineral também faz parte das fósseis, né? Então continua a hidrelétrica, entra a fotovoltaica e a eólica, fornecendo energia, né, de forma distribuída também, ou seja, o pequeno produtor ou o grande produtor pode ter sua usina fotovoltaica perfeitamente. Então tá, é muito interessante. Então agora eu vou te interromper só. Então o produtor, ele pode pensar na sua coletadeira, no seu trator e numa maneira dele mesmo gerar a sua própria energia? Com certeza, plenamente viável. É o que os estudos apontam, né? A tendência aponta que isso se torne viável e necessário. É muito interessante, então, a gente trabalhar esse tema, porque nós pensamos sempre no continuismo das tecnologias. E hoje, com essa velocidade de atualização global, a gente, então, hoje, discutindo aqui no nosso programa Apasme na TV, nós estamos discutindo, então, uma mudança na matriz energética. É isso? Global, exatamente. Uma nova perspectiva, então, de ter uma fonte de energia renovável para trazer para dentro de toda a nossa cadeia produtiva. É uma grande mudança isso, né, Evandro? Com certeza. Da mesma forma que foi uma mudança não ter energia elétrica e ter energia elétrica. Sim, né? A gente não viveu isso, mas a gente pode imaginar isso perfeitamente a hora que falta energia elétrica. Né? A gente percebe, o estilo de vida é diferente. Né? A iluminação, tudo, né? Bom, de modo geral, para o produtor agrícola, uma coisa bastante interessante já existem exemplos, né, de colheitadeiras autônomas, por exemplo. Ou seja, não precisa mais o ser humano dirigindo aquele implemento agrícola, né? Então, tratores da mesma forma, né? Já existem exemplos na internet, a gente observa vídeos desse tipo de produto, tá? A tendência é que eles daí se tornem elétricos, totalmente elétricos, que esses ainda não são, né? Eles são dirigidos, controlados, né, remotamente, autonomamente, até com a possibilidade de inteligência artificial hoje em dia, tá? Isso é plenamente alcançável, realizável. Tem um custo alto? Tem, né? Mas é uma coisa que, enquanto engenheiro, eu enxergo como clara. Se a gente quiser fazer hoje, do ponto de vista, nós, a humanidade, queremos fazer uma colheitadeira elétrica, autônoma, com inteligência artificial, sim, podemos fazer.
perfeitamente, sem problema nenhum. Te interrompendo novamente, porque é muito interessante, então as bases de tecnologia de conhecimento já são suficientes para esse projeto? São, perfeitamente. Ainda mais para um objeto grande como uma colheitadeira, tá? E no solo, né? Coisas pequenas e que voam, né? É um pouco mais difícil, porque aí tudo que voa entra a questão peso, né? Peso, potência e tal. Né? A questão da aplicação de defensivos agrícolas, né? Perfeitamente possível. Aviões autônomos, né? Sem piloto, né? Aplicando defensivo. Perfeitamente possível, inclusive com inteligência artificial para tomar decisões, né? Caso algum imprevisto aconteça. Muito interessante. É um tema até um pouco chocante para a gente pensar que em tão pouco tempo nós vamos viver, esperamos, né? Esperamos viver essa nova mudança nessa matriz energética. Vai ser um impactante em termos de civilização. E então a gente pode sair um pouco do campo, vamos pensar na cidade agora, tá? Certo. Nós temos um prédio, nós temos condições do prédio gerar energia, ser autossuficiente, energia, não digo hoje com a tecnologia, mas tem essa possibilidade. Por exemplo, eu tenho uma loja, eu tenho uma capacidade de captação da luz do sol. Eu posso trazer para minha loja isso? O que tu diz? Sim, isso já é bastante difundido, principalmente em países da Europa, como a Alemanha, né? Ou seja, de modo geral, os consumidores, né, residenciais têm uma geração própria e geralmente é fotovoltaica, né? Se isso é ou não suficiente para a demanda de determinado prédio, porque tem limitação de área, né? Ou seja, tem um terreno, né? Ou seja, tem uma limitação de área. Se a demanda do sistema atual do prédio é maior do que a capacidade que aquela área consegue transformar de energia, né? Fotovoltaica no caso, óbvio que ele não vai ser autônomo, né? Nesse aspecto. Mas contribui bastante, né? De modo geral, para inclusive a questão térmica, né, que é umas questões mais, o controle térmico do ambiente, né, por exemplo aqui no estúdio a gente tem um controle térmico, isso é o que mais gasta energia elétrica, né, provavelmente aqui nesse estúdio seja a climatização do ambiente, né. Então existem também melhorias, né, tecnológicas no aspecto de processos de refrigeração, inclusive, também. Né? Tudo isso ainda não é comercial, são notícias que a gente tem do ponto de vista científico da engenharia. Mas tá? muito interessante. Mas com o tempo, nessa projeção para 2050, faz sentido que tudo isso colabore para que seja alcançado. Eu entendi na tua fala, tu me corrige se eu estiver errado, que a partir da perspectiva da eletricidade pode haver uma descentralização na produção da energia. Ou seja, a loja pode produzir e ser autossuficiente, um prédio pode produzir X% da sua energia e não utilizar a energia provinda do Estado, né, ou de uma empresa particular que venda a energia. Então nós estamos trabalhando com uma descentralização. Então tem uma perspectiva, então, já que nós estamos no assunto da PASM, né, então vamos trabalhar com gestão business. Tem como vender energia. Eu vou produzir energia, eu consigo jogar de volta essa energia e ter um ganho ou uma redução. Tem essa possibilidade? Existe isso? Sim, existe. Existe sim, perfeitamente possível. Isso já acontece, como eu te falei, num exemplo europeu, Alemanha, né? De modo geral. Eu não sei os detalhes daí, tá? Eu sei que o Brasil, se não está pronta a legislação, está sendo trabalhada, a legislação que regulamenta a questão da geração distribuída, tá? É a terminologia mais adequada utilizada em português, tá? Então, sim, de modo geral a gente pode pensar que todas as casas, né, prédios tenham, de alguma forma, alguma geração de energia fotovoltaica, que de modo geral tende a ser a mais difundida, tá? Então, sim, é possível vender energia para a rede, ou pelo menos assim, ficar com um bônus, né? Um bônus, né, de energia, ó. Eu estou com um bônus de energia, então a hora que o meu sistema falhar, sabe-se lá por quê, eu tenho um bônus de energia, né? Então eu né? Consegue vender ela ou consegue jogar num sistema que vai entender que aquela energia ela vai ter um custo menor para ti, né? Vai ser debitada ou tu pode ganhar, vai ter um bônus. Interessante. Débito, crédito, né? Pensando nesse fluxo de energia para lá e para cá, né? A gente fala muito no setor primário aqui
porque existem muitos produtores e isso afeta muito a nossa economia. Então eu gostaria de lembrar que as pessoas estão usando o pivô, né? Aquele sistema de pivoteamento, de irrigação, porque não para aumento de produtividade, não pode ficar à mercê do tempo, né? Em termos de chuva. Esse pivô ele é utilizado às vezes com muita energia, né? Existe muito gasto de energia. Também pode ser produzido para o pivô autônomo, autossuficiente. Com certeza. Todos esses conceitos se aplicam a qualquer coisa, né, que a gente pense. O mesmo conceito, com os mesmos conceitos, né, utilizados no automóvel, por exemplo, automóvel elétrico, um motor elétrico, né, um computador programável, incluindo sendo autônomo, né, e com inteligência artificial. Tudo isso pode ser aplicado no pivô, da mesma forma. A função é diferente. Sim, sim. Entendo. Então agora, a gente já evoluiu um pouquinho no assunto. Eu gostaria de conversar contigo sobre o teu trabalho que tu está desenvolvendo junto à URGS. O que tu está trabalhando lá? O que tu está desenvolvendo? Ele tem uma perspectiva de patente? Porque no Brasil a gente tem esse problema, né? O problema da patente, ele pode gerar algum ganho tecnológico, algum processo? Como é que tá? Sim. Então, o meu trabalho, basicamente, no doutorado na URGS é na área de energia, dispositivos eletromagnéticos, tá? Essa é a terminologia utilizada lá. Então, eu trabalho, basicamente, com um projeto de máquinas elétricas, né? Especificamente máquinas elétricas rotativas, né? Uma coisa interessante que pouca gente sabe, né? E todo mundo utiliza, só para fazer um parêntese, né? Do ponto de vista do tempo do conhecimento, doutorado é conhecimento, né? A gente está querendo melhorar, expandir o conhecimento da humanidade, mas pensando historicamente, é uma máquina elétrica que gira, rotativa, né? A roda gira. A gente inventou a roda ou a gente descobriu a roda? A gente inventou a roda. A gente não tem um exemplo de roda na natureza, como a gente tem numa bicicleta ou num carro, né? E quando que aconteceu a invenção da roda? A gente tem vestígios históricos disso, tá? Então, evidências concretas, artefatos, tá? Carrinho de sopa, um carrinho que vai uma sopa na mesa, assim, com rodinha, 3.000 anos antes de Cristo. Então, 5.000 anos atrás, a humanidade inventou a roda, tá? 5.000 anos depois, na verdade, a gente está, hoje, né? A gente utiliza motores elétricos bastante avançados, com rendimentos energia que entra e energia que sai. A energia que entra, por exemplo, motor, né, é elétrica, a energia que sai é mecânica, tá? Na ordem de 95%, inclusive motores pequenos, tá? E motores muito grandes, por exemplo, motores elétricos para navio, chegando na casa dos 98% a 99% de rendimento, ou seja, ele perde apenas 1% da energia que entrou. Então, só desculpa te interromper. Então, ele é muito mais eficiente que o motor a combustão. Sim. Hoje. A ordem de grandeza do motor de rendimento, né, do motor a combustão, os melhores do mundo, que são os de navio, os 2 tempos diesel, chegam em 50%. Ou seja, 50% da energia térmica que o diesel contém, né, pela combustão, né, é transformada em energia mecânica, né, que vai no eixo da hélice para o navio. No caso dos automóveis a gasolina, o melhor ponto é em torno de 30%. O melhor ponto, tá? O melhor ponto de operação. E o valor médio, né, fazendo algumas contas lá, a gente chega em torno de 15 a 20%, né, de rendimento da energia que o combustível possui para a energia que foi aplicada no movimento do carro. Né? E isso é tanto pior quanto aí entra a questão do ciclo urbano de velocidade. Por exemplo, anda, para, anda, para, anda, para. Quanto mais utilizar o freio, pior é o rendimento de conversão de energia. Né? E só para relembrar, tu falaste em 95, 98% de eficiência no motor. Isso já existe hoje nos motores grandes, muito grandes, tá? É muito interessante. Então, nós estamos trabalhando dentro de uma perspectiva real de eficiência. Isso possivelmente afetará a cadeia produtiva em custos e vai ter uma mudança muito, muito forte dentro de pouco tempo, até se a gente for pensar. E eu percebo essa mudança mais forte no setor europeu. Há uma perspectiva brasileira
já de projetos apontando nesse sentido, da utilização de motores elétricos? Existe desenvolvimento de projetos nesse sentido? Do ponto de vista acadêmico, sim. Tá? Do ponto de vista comercial, indústria e tal, né? O Brasil ele tende a ser um pouco atrasado, né? De modo geral, por questão de N carências, né? N carências que não vem o caso a gente entrar nisso aí agora, até porque eu não tenho um conhecimento adequado, eu acredito, tá? Mas a gente visualiza, né, a maior dificuldade de desenvolver qualquer coisa de tecnologia aqui no país, né? Voltando à pergunta anterior, com relação ao doutorado, eu projeto então uma máquina elétrica que tem, né, um dos objetivos da tese é obter ainda melhorias de desempenho das máquinas. Por melhor que elas pareçam ser do ponto de vista do rendimento, por exemplo, 95%, vamos pegar um número mais normal dentro de máquinas para uso em automóvel, por exemplo, já seria muito boa essa máquina com 95% de rendimento, tá? Mas ela ainda pode ser muito grande, ou ainda ela pode precisar de uma redução, né? Ou seja, tipo a caixa de marchas, né? Diferencial. Então, o objetivo geral é que a gente elimine completamente os dispositivos mecânicos, né, redutores de velocidade, marchas não existam mais, e as máquinas elétricas estejam acopladas diretamente uma a cada roda, inclusive dentro da roda podendo ser. É um pouco mais difícil, mas é possível, existem alguns exemplos, tá? Então, o que acontece? De modo geral, ainda existem limitações do ponto de vista de massa e tamanho das máquinas elétricas para cumprir esse requisito de, por exemplo, subir uma rampa. Uma rampa de garagem que é bastante íngreme. A tecnologia ainda está em desenvolvimento. Exatamente, né? Aí entra o meu trabalho. O teu trabalho, então, é na melhoria do tamanho das máquinas. E uma máquina pequena, claro, que cumpra, né, uma subida de rampa, né, necessária. Por exemplo, subir uma rampa de garagem bastante íngreme, no limite do que o pneu consegue, né? Tem um limite que o pneu também consegue. É uma questão, a questão da gravidade. Muito interessante. Evandro, sabe que na televisão o tempo voa. Sim. Nós estamos agora já caminhando para o final do programa. Eu queria agradecer muito a tua presença aqui e desejar boa sorte no teu trabalho junto ao URGS lá, e que tu traga novos avanços para a gente aqui, venha mais vezes aqui no programa, trazer essas novidades para a gente começar a discutir essa matriz energética, então, que nós temos 32 anos, nem isso, mais, para implementá-los em todo o Brasil. O programa APASME na TV fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Fique aqui na TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. Até breve. Programa APASB na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção.